Inverno de 1944, norte da Itália. A neve caía sobre os Apeninos como se o céu inteiro estivesse desabando em silêncio. Numa estrada estreita entre montanhas, uma posição alemã bloqueava a passagem dos aliados. Canhões escondidos entre pedras, metralhadoras apontadas para o vale, minas enterradas sob a neve, observadores no alto das encostas, um funil de morte. Qualquer tropa que tentasse subir por ali seria vista, marcada e destruída antes de chegar à primeira curva. Então, pouco antes do anoitecer, um rádio alemão chiou dentro do abrigo de comando. Herr Hauptmann, movimento no setor sul. O capitão alemão ergueu os olhos do mapa. Quantos? O operador hesitou. 7 homens. Por alguns segundos, ninguém falou nada. Depois, um tenente soltou uma risada curta. 7? O operador confirmou. 7 soldados a pé. Estão subindo pela encosta. Carregam caixas nas costas. Parecem brasileiros. A palavra atravessou o abrigo como uma piada. Brasileiros. Os oficiais se entreolharam. Um deles riu primeiro, depois outro. Em poucos instantes, todos estavam rindo. Brasileiros? Aqui? Na neve? Disse o capitão, acendendo um cigarro. Achei que eles soubessem plantar café, não lutar em montanhas. Um sargento alemão, com o rosto vermelho de frio e conhaque, completou. Devem ter se perdido procurando uma praia. As risadas ficaram mais altas. Para eles, aquilo não era uma ameaça. Era entretenimento antes do jantar. 7 homens vindos de um país distante, quente, tropical, tentando subir uma montanha congelada contra uma posição alemã fortificada. 7 contra canhões. 7 contra metralhadoras. 7 contra uma estrada inteira transformada em armadilha. O capitão nem se levantou. Não gastem artilharia com eles, ordenou. Deixem que cheguem mais perto. O frio fará metade do trabalho. As metralhadoras fazem o resto. Do lado de fora, o vento assobiava entre os pinheiros. A neve cobria pegadas, pedras, cadáveres antigos e minas recentes. Lá embaixo, quase invisíveis no nevoeiro, 7 soldados brasileiros avançavam em silêncio. O primeiro era um sargento de Minas Gerais, com mãos de ferroviário e olhos de quem já tinha visto morte demais para se assustar com um riso de alemão. Atrás dele vinham um sapador baiano, um mecânico paulista, um caçador paranaense, um rádio-operador do Rio, um enfermeiro quarentão e um rapaz de 19 anos que tremia mais de medo do que de frio. Eles não tinham tanques, não tinham artilharia, não tinham apoio aéreo. Tinham algumas cargas de explosivo, ferramentas enroladas em pano para não fazer barulho, 2 granadas por homem e uma ideia tão absurda que, se fosse contada em voz alta, talvez os próprios aliados rissem também. Mas eles continuavam subindo, passo a passo, respiração presa, rostos queimando de frio, botas afundando na neve italiana. E enquanto os alemães riam dos homens do país do café, nenhum deles sabia que, antes do amanhecer, aquela estrada estaria bloqueada, a bateria alemã ficaria sem munição e o nome dos brasileiros deixaria de ser piada naquela montanha. Naquela noite, a cobra ia fumar. No Brasil, durante muito tempo, muita gente dizia que era mais fácil uma cobra fumar do que o país mandar soldados para lutar na Europa. Era uma frase de deboche, uma maneira de dizer que aquilo nunca aconteceria. O Brasil era distante demais da guerra, quente demais para os campos gelados da Itália, preocupado demais com seus próprios problemas. A guerra parecia coisa de alemão, inglês, russo, americano. Parecia coisa de outro mundo. Mas o mundo ficou pequeno quando navios brasileiros começaram a afundar no Atlântico. Famílias perderam pais, filhos, irmãos. Portos ficaram em silêncio. Jornais publicaram nomes de mortos que nunca tinham segurado um fuzil. Homens comuns que apenas atravessavam o mar e foram engolidos por torpedos alemães. Então a piada começou a mudar de gosto. A cobra, diziam, talvez fumasse mesmo. Quando os primeiros soldados brasileiros chegaram à Itália, muitos aliados olharam para eles com curiosidade, outros com desconfiança. Vinham de um país de sol, café, praias, sertão, florestas e cidades barulhentas. Agora estavam ali,
no meio de montanhas frias, lama, neve, minas e artilharia alemã. Para muitos estrangeiros, aqueles homens pareciam deslocados. Seus uniformes eram novos demais. Seus sotaques soavam estranhos. Alguns nunca tinham visto neve, outros nunca tinham saído do Brasil. Havia soldados de Minas, de São Paulo, do Rio, da Bahia, do Paraná, de Pernambuco, do interior e da capital. Homens que meses antes eram mecânicos, ferroviários, lavradores, estudantes, motoristas, barbeiros, professores. Agora eram combatentes em uma guerra que falava línguas que eles mal entendiam. A Itália não os recebeu com beleza. Recebeu com frio, fome, montanhas quebradas, vilarejos destruídos e estradas que pareciam feitas para matar quem tentasse passar. O inimigo conhecia cada curva, cada encosta, cada posição de tiro. Os alemães estavam entrincheirados no alto, olhando para baixo, esperando que os aliados se cansassem de subir e morrer. E ali, entre pedras e neblina, os brasileiros aprenderam depressa. Aprenderam que a lama entrava pela bota e ficava, que o frio mordia primeiro os dedos, depois os ossos, que um tiro de morteiro chegava antes do som, que a montanha não perdoava a distração, que coragem não era gritar, mas continuar andando quando todo o corpo pedia para parar. Também aprenderam que, para muitos, eles ainda eram uma piada. Os alemães os chamavam de tropa tropical. Alguns aliados duvidavam que aguentassem o inverno. Diziam que homens vindos do calor não entenderiam aquela guerra de pedra, gelo e silêncio. Mas os brasileiros carregavam outra coisa além de fuzis. Carregavam o orgulho ferido de quem tinha sido subestimado desde o começo. Carregavam a memória dos navios afundados. Carregavam cartas de mães, esposas e noivas guardadas no bolso do peito. Carregavam saudade de casa, medo de morrer longe demais e uma vontade teimosa de provar que não tinham atravessado o oceano para serem figurantes na guerra dos outros. Foi assim que a expressão nasceu de novo. A cobra fumou, não como piada, mas como aviso. Quando um soldado brasileiro desenhava uma cobra com cachimbo no capacete, na manga, na lateral de um caminhão ou num pedaço de madeira, ele não estava brincando. Estava respondendo a todos que disseram que eles nunca chegariam ali. Chegaram, subiram, lutaram. E naquela montanha italiana, onde o frio parecia mais forte que a fé, 7 brasileiros se preparavam para fazer os alemães entenderem que homens do país do café também sabiam transformar silêncio em armadilha, medo em disciplina e deboche em vingança. O sargento se chamava João Batista Ferreira. Tinha 34 anos, era mineiro de Juiz de Fora e antes da guerra conhecia trilhos melhor do que conhecia homens. Trabalhava na estrada de ferro desde menino. Sabia ouvir uma roda de vagão e dizer se o eixo estava torto. Sabia olhar uma ponte e entender onde ela aguentava peso e onde começaria a morrer. Tinha mãos grandes, marcadas de graxa antiga, e um jeito quieto de quem não precisava levantar a voz para ser obedecido. Não era o mais forte do grupo, não era o mais rápido, mas era o tipo de homem que, quando todos olhavam para o abismo, olhava para a ponte. Na FEB, aprenderam depressa que João não desperdiçava a palavra. Se ele dizia abaixa, ninguém perguntava por quê. Se dizia espera, esperavam. Se dizia agora, corriam. Naquela noite, ele ia na frente. Logo atrás, vinha Miguel Araújo, baiano de Salvador, 27 anos, sapador. Antes da guerra, Miguel trabalhava no porto. Carregava saco, empurrava caixote, amarrava cabo, conhecia o peso das coisas pelo som que faziam ao bater no chão. No exército, descobriram que ele tinha mão firme para explosivo e paciência para fio de detonação. Era magro, comprido, sempre com um sorriso atravessado no rosto, como se estivesse prestes a fazer uma piada, mesmo quando a morte estava sentada ao lado. Mas ninguém naquele grupo confundia o sorriso de Miguel com descuido. Ele sabia desmontar uma mina sem respirar. Sabia preparar uma carga pequena o bastante para parecer acidente e forte o bastante para mudar o destino de uma estrada. Carregava no bolso um pedaço de fita vermelha, que dizia ter vindo de uma festa do Bonfim. Nunca explicou se era promessa, lembrança
ou superstição. O terceiro era Antônio Ribeiro, mas ninguém chamava assim. Era Tonico. Carioca, 22 anos, rádio-operador. Falava demais quando estava calmo e quase nada quando estava com medo. Tinha aprendido código, frequência e chiado de transmissão mais rápido do que aprendera a marchar. O fuzil parecia grande demais para ele, mas o rádio nas suas costas parecia parte do corpo. Antes da guerra, Tonico trabalhava numa oficina de conserto de aparelhos no Rio de Janeiro. Gostava de abrir rádios velhos, mexer nas válvulas, encontrar vozes escondidas no ruído. Dizia que o mundo inteiro cabia dentro de uma caixa, desde que você soubesse girar o botão certo. Na Itália, esse talento virou sobrevivência. Ele captava ordens alemãs, interferências, códigos quebrados, conversas curtas no meio da tempestade. Muitas vezes, não entendia todas as palavras, mas entendia o tom. E numa guerra, às vezes o tom bastava. Depois vinha Pedro Nogueira, do interior do Paraná. 31 anos, caçador, filho de caçador, neto de homem do mato. Pedro andava como se pedisse licença ao chão. Era capaz de atravessar folhas secas sem acordar um pássaro. Via pegadas onde os outros viam lama. Sentia fumaça antes que ela aparecesse. Sabia distinguir o silêncio natural do silêncio de emboscada. Tinha o rosto fechado, barba sempre por fazer e olhos pequenos, atentos. Falava pouco até para os padrões de João Batista. Mas quando dizia, "Tem alguém ali?", todos paravam. Pedro tinha deixado em casa uma mulher grávida. Recebera uma carta dela semanas antes, escrita com letra irregular e manchada de chuva. Não contou o conteúdo para ninguém. Só passou a dormir com a carta dobrada dentro da camisa, junto da pele, como se aquele papel pudesse manter seu filho vivo até ele voltar. O quinto era Rafael Souza, paulista de Campinas, 25 anos, mecânico. Se João entendia de trilhos, Rafael entendia de motores. Caminhão, jipe, trator, gerador, nada intimidava aquele homem. Dê a ele uma chave inglesa, um pedaço de arame e 10 minutos, e ele faria uma máquina morta tossir de novo. Ou morrer de vez. Era baixo, ombros largos, unhas sempre pretas de graxa, mesmo no frio italiano. Tinha um riso rouco e uma mania irritante de explicar tudo como se estivesse ensinando criança. Na guerra, essa mania salvou vidas. Rafael sabia onde um caminhão alemão era vulnerável. Sabia o que quebrar para parecer desgaste. Sabia como transformar uma falha pequena em desastre grande. Naquela operação, a ideia mais perigosa sairia da cabeça dele. O sexto era Manuel da Costa, pernambucano de 40 anos. Era o mais velho. Sanitarista, enfermeiro, quase padre quando falava com o ferido. Tinha mãos cuidadosas demais para um campo de batalha. Enfaixava um braço rasgado com a mesma calma com que uma mãe ajeita a coberta de um filho. Carregava morfina, ataduras, tesoura, uma pequena bíblia surrada e um santinho de Nossa Senhora do Carmo escondido no bolso interno. Antes da guerra, Manuel trabalhava num hospital do Recife. Vira febre, parto difícil, facada de feira, criança morrendo de doença besta. Achava que já conhecia sofrimento. A Itália ensinou que sofrimento podia cair do céu em forma de metal. Mesmo assim, Manuel não endureceu. Talvez por isso fosse necessário. Quando os outros começavam a virar pedra, ele lembrava que ainda eram homens. O último era Luiz Ferreira, 19 anos, mineiro também, mas de uma cidade pequena que quase ninguém sabia apontar no mapa. Era o mais novo, o mais magro e o que tentava parecer corajoso com mais esforço. O capacete ficava um pouco largo, a barba ainda falhava no queixo. Quando achava que ninguém estava olhando, apertava um medalhão preso ao pescoço com tanta força que os nós dos dedos ficavam brancos. Luiz se alistara para provar alguma coisa. Ao pai, que o chamava de menino. Aos irmãos mais velhos, que riam dele. A si mesmo, principalmente. No primeiro combate, congelara por alguns segundos dentro de uma vala, enquanto os morteiros explodiam ao redor. Ninguém morreu por causa disso. Ninguém o acusou. Mas ele nunca se perdoou. Desde então, carregava uma vergonha silenciosa, mais pesada que munição. João Batista sabia. Todos sabiam.
mas ninguém falava. Porque cada homem naquele grupo carregava sua própria guerra antes mesmo de encontrar os alemães. João carregava a responsabilidade de mandar homens vivos para lugares de onde talvez voltassem mortos. Miguel carregava o riso de quem tinha medo de ficar sério demais e quebrar por dentro. Tunico carregava vozes estrangeiras no rádio e a certeza de que uma palavra mal entendida podia matar todos. Pedro carregava uma carta de casa e um filho que talvez nascesse sem pai. Rafael carregava motores, cálculos, parafusos e a culpa de saber destruir aquilo que passara a vida consertando. Manuel carregava curativos para feridas que muitas vezes eram grandes demais, e Luiz carregava o pavor de descobrir, na hora decisiva, que ainda era o menino que todos diziam que ele era. 7 homens, 7 sotaques, 7 pedaços de um Brasil enorme, desigual, quente, barulhento e distante. Naquela noite, porém, não havia Minas, Bahia, Rio, Paraná, São Paulo ou Pernambuco. Não havia porto, trilho, oficina, hospital, roça ou cidade pequena. Havia apenas uma montanha italiana, uma estrada alemã, um plano impossível, e 7 brasileiros que precisavam provar, antes do amanhecer, que a cobra não só fumava, ela também mordia. A estrada subia pela montanha como uma cicatriz aberta. Não era larga o bastante para 2 caminhões passarem lado a lado. Em alguns trechos, mal cabia um jipe. De um lado, a parede de pedra subia quase vertical, escura, molhada, coberta de gelo. Do outro, o barranco despencava para um vale branco, onde a neblina escondia o fundo como se ali não houvesse chão. Aquela estrada era feia, estreita, perigosa, e era a única. Por ela deveriam passar munição, comida, ambulâncias, peças de artilharia, homens cansados, ordens, reforços, esperança. Sem aquela passagem, a ofensiva aliada nas montanhas ficava de joelhos. Com aquela passagem aberta, talvez fosse possível empurrar os alemães para trás alguns quilômetros. Poucos quilômetros. Mas, naquela guerra de pedra e neve, poucos quilômetros valiam centenas de vidas. Os alemães sabiam disso. Por isso tinham colocado uma bateria no alto da encosta. 4 canhões camuflados entre pinheiros e rochas. Ninhos de metralhadora protegendo os acessos. Observadores escondidos em casas destruídas. Minas nas laterais da trilha. Fios de alarme presos a latas vazias, quase invisíveis sob a neve. Um trabalho paciente, bem feito, cruel. Durante o dia, ninguém conseguia se aproximar. Qualquer movimento no vale era visto. Primeiro vinha o clarão seco do disparo, depois, alguns segundos de silêncio. Então a explosão. A estrada tremia, pedras rolavam, homens mergulhavam na lama congelada. Às vezes o projétil errava por metros, às vezes acertava em cheio um caminhão, e o que antes era motor, madeira, gasolina e carne, virava fogo preto contra a neve. Na manhã anterior, uma ambulância tentara subir com bandeira médica pintada na lateral. O primeiro tiro caiu atrás dela, o segundo caiu na frente, o terceiro não precisou avisar. Depois disso, ninguém mais discutiu se os alemães respeitariam qualquer coisa naquela estrada. No posto de comando brasileiro, o mapa estava aberto sobre uma mesa improvisada de tábuas. Uma lamparina tremia com o vento que entrava pelas frestas. Oficiais americanos, brasileiros e italianos da resistência falavam baixo, mas a tensão fazia cada palavra parecer grito. O capitão americano apontou para a linha vermelha desenhada no mapa. Sem essa estrada não movemos artilharia. Sem artilharia não subimos. Sem subir, os alemães continuam vendo tudo. Um major brasileiro, de olhos fundos e barba por fazer, esfregou o rosto com as 2 mãos. Já tentamos patrulha pelo flanco? Um tenente respondeu. 2 vezes. A primeira voltou com 3 homens. A segunda não voltou. Silêncio. Do lado de fora, uma rajada distante de metralhadora cortou a noite. Ninguém se virou. Todos já estavam acostumados demais ao som. O major olhou novamente o mapa. A posição alemã era perfeita. Alta demais para ser atacada de frente. Protegida demais para ser cercada com rapidez. Bem abastecida, bem observada. E, acima de tudo, paciente.
Os alemães não precisavam avançar. Bastava ficarem ali, segurando a garganta da montanha com os canhões. A cada hora perdida, os homens na frente ficavam com menos munição. A cada hora perdida, feridos esperavam mais tempo por evacuação. A cada hora perdida, os alemães reforçavam a posição. O plano inicial era atacar ao amanhecer com apoio de artilharia. Mas a artilharia não passava porque a estrada estava sob fogo. E a estrada estava sob fogo porque a bateria alemã continuava viva. Era um círculo fechado, uma armadilha simples, uma daquelas situações em que todos os mapas do mundo serviam apenas para mostrar o tamanho do problema. "Podemos bombardear do ar?" perguntou alguém. O capitão americano riu sem humor. Com esse teto de nuvens, nem os pilotos achariam a própria sombra. Então atacamos à noite. Eles esperam isso. Com fumaça, o vento leva. Pelo bosque, minado. Pelo barranco, o italiano da resistência, um homem magro chamado Carlo, balançou a cabeça. O barranco mata antes dos alemães. Ninguém respondeu. Era isso. A montanha matava. O frio matava. As minas matavam. Os canhões matavam. E se por milagre alguém passasse por tudo isso, as metralhadoras terminavam o serviço. No canto do abrigo, os 7 brasileiros ouviam calados. Não tinham sido chamados para opinar. Era uma patrulha. Homens de execução, não de planejamento. Entravam quando a ordem já estava pronta, quando alguém apontava um lugar no mapa e dizia, vão. Mas João Batista não olhava para os canhões, olhava para a estrada. Mais precisamente, para uma curva estreita desenhada quase no meio do caminho entre o vale e a bateria. Uma curva em cotovelo, apoiada por um muro velho de pedra e madeira. Carlo tinha dito que ali passavam caminhões alemães à noite, levando munição para a posição no alto. João ficou olhando tempo demais. Rafael percebeu. Que foi? Sussurrou. João não respondeu de imediato. Aproximou-se um passo da mesa, devagar, como quem não queria interromper oficiais. O major brasileiro notou o movimento. Alguma coisa, sargento? João ficou em silêncio por 2 segundos. Depois apontou para a curva. Os alemães recebem munição por aqui? Carlo inclinou o rosto. Sim, à noite. Caminhões pequenos, às vezes mulas. Sobem sem luz. Conhecem a estrada. Quantos? Depende. 2, 3 caminhões. Às vezes mais. E se a estrada fechar? O capitão americano respondeu antes do italiano. Então a bateria fica isolada por algumas horas, talvez até o dia seguinte, se o bloqueio for grande. O major estreitou os olhos. Está pensando em explodir a estrada? João continuou olhando o mapa. Não exatamente. Miguel ergueu a cabeça. Rafael parou de mexer nos dedos sujos de graxa. Tunico, que até então parecia encolhido de frio, prestou atenção. João apontou novamente a curva. Se explodirmos, eles vão saber que foi sabotagem. Mandam patrulha, reforçam a estrada, procuram a gente. Mas se um caminhão alemão quebrar bem aqui, atravessado na curva, talvez pareça acidente. Gelo, freio ruim, peso demais. O major não falou nada. João continuou. A estrada é estreita. Se o primeiro caminhão entalar, os outros param atrás. Se a carga pegar fogo, ninguém passa. A bateria fica sem munição, pelo menos por uma noite. O capitão americano olhou para Rafael. Dá para fazer um caminhão quebrar no lugar certo? Rafael deu de ombros, mas seus olhos já estavam vivos. Caminhão sempre quer quebrar, capitão. A gente só precisa convencer ele a escolher a hora. Miguel sorriu de lado. E se a munição estiver nos caminhões, eu posso convencer ela a fazer barulho depois. O major brasileiro encarou os 7 homens, um por um. Viu cansaço, frio, medo. Viu também alguma coisa pior para os alemães. Homens que tinham entendido o problema e já não conseguiam fingir que não havia solução. Vocês sabem o que estão sugerindo? João assentiu. Sim, senhor. Para chegar nessa curva, vocês passam por patrulhas, minas e observadores. Se forem vistos, não há resgate. Se forem cercados, não há retirada. Se forem capturados, os alemães vão querer saber quem mandou. Miguel murmurou. Então é melhor não ser capturado.
O major fingiu não ouvir. E mesmo que consigam, isso não vence a batalha, só compra tempo. João olhou para a estrada no mapa. Às vezes tempo é a batalha, senhor. A frase ficou parada no ar. Lá fora, a bateria alemã disparou de novo. O abrigo tremeu levemente. Poeira caiu do teto. Alguém, em algum ponto da estrada, talvez tivesse acabado de morrer. O major fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, já tinha tomado a decisão. Quanto tempo precisam? Rafael respondeu primeiro. Para preparar as ferramentas, meia hora. Miguel completou. Para separar explosivo, menos. Pedro, que até então não dissera uma palavra, olhou para Carlo. Preciso saber onde os alemães pisam e onde não pisam. Carlo engoliu seco. Eu mostro. João Batista endireitou o corpo. Saímos antes da meia-noite. O major caminhou até ele. Por um momento, pareceu querer dizer algo grande, algo digno de discurso. Mas a guerra raramente dava espaço para discursos verdadeiros. Então apenas colocou a mão no ombro do sargento. Se isso der certo, muita gente vai subir aquela estrada amanhã. João respondeu baixo. Então vamos fazer dar certo. E foi assim que a missão nasceu. Não de uma ordem gloriosa, não de uma estratégia brilhante escrita por generais. Nasceu de uma estrada estreita, de uma bateria alemã bem posicionada, de homens feridos esperando evacuação e de 7 brasileiros que entenderam uma coisa simples. Não precisavam destruir a montanha. Só precisavam fazer a montanha fechar a própria garganta. No abrigo, a ideia pareceu absurda demais para ser levada a sério. Durante alguns segundos, ninguém disse nada. O vento batia contra as tábuas, a lamparina tremia, e no fundo do vale a artilharia alemã continuava lembrando a todos que o tempo estava acabando. O major brasileiro olhou para João Batista como se esperasse que ele mesmo desistisse daquilo. Você está me dizendo que não quer explodir a estrada? Não, senhor. Não quer atacar a bateria? Também não. Não quer cortar a linha telefônica, não quer capturar sentinela, não quer abrir caminho para a infantaria. João manteve os olhos no mapa. Nada disso resolveria o problema principal. O capitão americano soltou o ar pelo nariz, impaciente. E qual é o problema principal, sargento? João apontou para a curva estreita no mapa. Os alemães estão no alto porque a estrada ainda alimenta eles. Munição, comida, combustível, peças, tudo passa por aqui. Se atacarmos a bateria, morremos antes de chegar. Se explodirmos a estrada, eles entendem na hora que foi sabotagem. Mandam engenheiros, limpam o trecho, reforçam a guarda e amanhã fazem outro caminho. Rafael se aproximou da mesa. Mas se um caminhão alemão quebrar sozinho bem no ponto mais estreito? Miguel completou, sorrindo sem alegria. E se a carga dele pegar fogo depois? Tunico murmurou. Eles vão achar que foi acidente. No começo, disse João. O major ficou olhando para ele. E depois? Depois já vai ser tarde. Rafael puxou um pedaço de carvão do bolso e começou a desenhar na lateral de uma caixa de munição vazia. Fez uma estrada torta, uma curva fechada, um muro de contenção e um caminhão atravessado. A estrada sobe assim. O caminhão vem pesado, devagar, sem farol, com o motorista confiando na memória. Aqui, na curva, ele precisa reduzir. Se o freio falha, ele joga para dentro para não cair no barranco. Bate no muro. Se o eixo dianteiro travar ou quebrar, a frente atravessa. O caminhão fica preso entre a pedra e o vazio. O capitão americano observava agora com mais atenção. Vocês conseguem fazer isso? Rafael olhou para ele como se a pergunta o ofendesse. Não preciso destruir o caminhão inteiro. Só preciso mexer no que ele mais confia. Os freios? Freio, direção ou mangueira de combustível. Mas freio é melhor. Em descida, todo motorista acredita no freio, até o momento em que ele deixa de acreditar. Miguel apontou para o desenho. E quando os outros caminhões pararem atrás, os alemães descem para ajudar. Vão empurrar, descarregar, xingar, fazer luz. Aí encontram a segunda surpresa. O major estreitou os olhos. Explosivo? Pouco, respondeu Miguel. Só o suficiente para incendiar a carga ou derrubar mais pedra na estrada. Se eu usar demais, parece ataque.
Se usar de menos, parece azar. Azar alemão, murmurou Tonico. Ninguém riu. João continuou. Não precisamos matar todos. Não precisamos vencer a posição inteira. Só precisamos impedir que a munição suba esta noite. Sem munição, a bateria reduz fogo ao amanhecer. Com menos fogo, os nossos caminhões passam. Com os caminhões passando, a artilharia aliada sobe. E quando a artilharia aliada subir, aquela bateria alemã deixa de ser dona da montanha. O major caminhou devagar até a entrada do abrigo. Ficou alguns segundos olhando a escuridão lá fora. Talvez calculasse as chances. Talvez procurasse uma alternativa mais sensata e não encontrasse nenhuma. Quando voltou, sua voz estava mais baixa. Como vocês chegam até a curva? Pedro se aproximou do mapa pela primeira vez. Pelo bosque abaixo da estrada. O italiano disse que tem uma antiga trilha de pastor. Os alemães não usam porque é ruim, íngreme e passa perto de um barranco. Carlo, o guia italiano, assentiu. Não é trilha para a tropa, só para cabra, pastor e homem desesperado. Miguel deu de ombros. Então serve. Pedro ignorou. Vamos em fila, sem lanterna. Eu vou na frente até a primeira cerca. Depois o sargento decide. Se houver mina, eu marco. Se houver patrulha, a gente congela no chão e deixa passar. E se a patrulha parar? João respondeu. Então não haverá tiro, a menos que não exista outra escolha. O capitão americano franziu a testa. Vocês vão carregados de explosivo e ferramentas, no meio da neve, perto de uma posição alemã, e não pretendem atirar? Tiro chama gente, disse João. Silêncio afasta. Manuel, que estava sentado no canto preparando ataduras, levantou os olhos. Silêncio também em terra. Todos olharam para ele. O enfermeiro apertou a tira de pano entre os dedos. Só estou dizendo que, se alguém cair, talvez não dê para carregar. A frase pesou mais que qualquer mapa. Luiz, parado junto à parede, engoliu seco. Tentou disfarçar, mas João viu. Ninguém fica para trás se ainda puder respirar, disse o sargento. Manuel não discutiu. E se não puder? João demorou um segundo a mais para responder. Aí a gente leva o nome dele. Luiz abaixou os olhos. Rafael voltou ao desenho, talvez para fugir daquela parte da conversa. Preciso de uma chave, um alicate, arame, graxa, um pouco de areia fina, uma lima e pano seco. Areia? Perguntou o major. Para o freio não morrer de uma vez. Se quebrar logo que sair, eles param antes da curva e acabou. Eu preciso que ele funcione mal, não que pare de funcionar. O caminhão tem que confiar em si mesmo até o ponto certo. Miguel soltou uma risada baixa. Você fala de máquina como se fosse gente. Máquina é mais honesta que gente. Quando trai, pelo menos faz barulho antes. Tonico finalmente sorriu. O major apontou para Miguel. E você? 2 cargas pequenas. Uma de atraso, se tiver detonador suficiente. Outra manual, caso tudo dê errado. Manual significa o quê? Miguel não sorriu dessa vez. Significa que alguém fica perto para acender. O silêncio voltou. Lá fora, uma explosão distante iluminou as frestas do abrigo por um instante. Depois a escuridão retornou, mais grossa. João olhou para Miguel. Não chegamos nisso a menos que seja necessário. Claro, sargento. Mas os dois sabiam. Todos sabiam. Toda missão impossível tinha uma parte que ninguém colocava no relatório. A parte em que um homem precisava ficar quando os outros corriam. Tonico ajustou o rádio nas costas. Se eu captar mudança de horário ou patrulha, aviso. Mas não posso transmitir perto demais da posição. Eles podem triangular. Então só escuta, disse João. Escutar é o que faço melhor. Pedro pegou uma faca curta e começou a enrolar o cabo com pano para não brilhar. Os alemães têm cães? Carlo pensou. Às vezes. Mas com esse frio, não sei se levam para a estrada. Vamos passar pelo riacho antes de voltar, disse Pedro. Se tiver cão, perde cheiro. Manuel guardou morfina, gaze e uma pequena tesoura no bornal. Tenho material para 2 feridos graves. Somos 7, disse Luiz sem querer. Manuel olhou para ele com calma. Por isso é melhor não errar.
O rapaz ficou vermelho e se calou. João percebeu que a vergonha subiu no rosto dele mais rápido que o medo. Não disse nada. Haveria tempo para medo depois. Naquele momento, precisava que cada homem acreditasse ser útil. O major abriu uma caixa metálica e tirou de dentro um rolo de mapas menores, um relógio de pulso e uma bússola. Levem. Não posso prometer reforço. Não posso prometer cobertura. Se forem descobertos antes da sabotagem, a missão acaba. Se forem descobertos depois, tentem voltar pelo Vale Seco. Nossas linhas estarão aqui. Ele marcou um ponto no mapa. Mas escutem bem. Se não voltarem até o amanhecer, não haverá patrulha de busca. Luiz levantou a cabeça. O major olhou para todos, sem desviar. Não porque eu não queira, porque não posso perder mais homens nessa estrada. Entendido? João respondeu. Entendido, senhor. Um por um, os outros assentiram. Era assim que a guerra falava a verdade. Sem música, sem bandeira, sem discurso. Se der certo, vocês salvam muitos. Se der errado, morrem poucos. A matemática era fria, mais fria que a neve. O capitão americano tirou um maço de cigarros do bolso e ofereceu. Miguel aceitou. Rafael também. João recusou. Luiz pegou um, mas não acendeu. Ficou girando o cigarro entre os dedos como se fosse uma coisa rara. Você fuma? Perguntou Tunico. Não. Então por que pegou? Luiz olhou para o cigarro. Para depois. Tunico não soube o que responder. Miguel acendeu o dele, tragou e soltou a fumaça devagar. Minha mãe dizia que cigarro chama morte. Rafael apertou o casaco contra o corpo. Aqui, se a morte precisar de cigarro para achar a gente, está ficando preguiçosa. Dessa vez, alguns sorriram. Pouco, mas sorriram. João dobrou o mapa e guardou por dentro da jaqueta, junto ao peito. Depois olhou para cada um dos 6. O plano é simples. Entramos pelo bosque. Chegamos à curva. Pedro vigia. Tunico escuta. Rafael mexe no caminhão, se ele já estiver parado no ponto de descanso. Se não estiver, mexemos na estrada. Miguel prepara as cargas. Manuel fica no meio, pronto para puxar qualquer um que caia. Luiz cobre a retaguarda. O rapaz piscou. Eu? Você. Mas eu... Você enxerga bem no escuro? Sim. Corre rápido? Sim. Então cobre a retaguarda. Luiz endireitou os ombros. Sim, sargento. João se aproximou dele, falando baixo o bastante para os outros quase não ouvirem. Coragem não é não tremer. É tremer e manter o dedo fora do gatilho até a hora certa. Luiz apertou o cigarro apagado na mão. Sim, sargento. Rafael fechou a caixa de ferramentas com cuidado, enrolando o metal em pano para que nada tilintasse. Miguel separou explosivos em pequenos pacotes. Pedro apagou com neve as marcas de sola perto da entrada. Manuel terminou de dividir as ataduras. Tunico testou os fones do rádio e fez sinal de positivo. Tudo parecia pequeno demais. Pouca munição, pouco explosivo, poucos homens, pouca chance. Mas João Batista sabia que planos grandes demais costumavam morrer antes do primeiro passo. Aquele, pelo menos, era simples o bastante para caber numa noite. Não atacar a montanha, não desafiar os canhões, não enfrentar a bateria de frente, apenas tocar no ponto certo, na hora certa, com a força certa, como em uma ponte velha, como em uma roda de trem, como em qualquer estrutura que parece firme até alguém encontrar a peça cansada que sustenta todo o peso. Às 11h40, o major voltou à mesa. Última chance de mudar alguma coisa. João ajustou o capacete. Só uma, senhor. Qual? Se der certo, no relatório escreva que foi acidente. O major o encarou. Então entendeu. Se os alemães achassem que tinham sido enganados por 7 brasileiros, viriam com raiva. Se achassem que a própria estrada os traíra, perderiam tempo discutindo com mecânicos, engenheiros e oficiais. O major assentiu devagar. Acidente, então. Miguel sorriu. O melhor tipo de sabotagem. João fez sinal para os homens.
Um a um, eles saíram do abrigo e entraram na noite. A neve engoliu seus capacetes. O vento apagou seus passos. Atrás deles, no posto de comando, ninguém falou por um bom tempo. À frente, no alto da montanha, os alemães continuavam confiantes. Tinham canhões, metralhadoras, minas, posição elevada, estrada vigiada e a certeza tranquila de que nenhum inimigo sensato tentaria subir por ali. E estavam certos. Nenhum inimigo sensato tentaria. Por isso mandaram 7 brasileiros. A noite parecia feita para esconder homens e matar homens. A neve não caía forte, caía pior. Fina, inclinada pelo vento, insistente, entrando pela gola, pelos punhos, pelos olhos. Não era tempestade suficiente para apagar todos os sons, mas era o bastante para tornar cada sombra incerta e cada passo perigoso. João Batista foi o primeiro a deixar a linha brasileira. Atrás dele, um por um, os outros 6 desapareceram entre os pinheiros baixos. Pedro vinha logo depois, curvado, quase sem tocar os galhos. Depois Miguel, com as cargas presas ao corpo. Rafael, carregando a caixa de ferramentas enrolada em pano. Tunico, com o rádio nas costas. Manuel, pesado de ataduras e morfina. Por último, Luiz, olhando para trás a cada 10 passos, como se a escuridão pudesse criar alemães do nada. Ninguém falou durante os primeiros 20 minutos. Não precisava. O silêncio era parte do plano. A trilha de pastor começava atrás de uma casa destruída, descia por um trecho de mata e depois subia de novo pela encosta, paralela à estrada alemã. Carlo, o guia italiano, tinha desenhado no chão antes da partida: pedra grande, árvore partida, riacho estreito, cerca velha. Depois disso, só Deus, memória e sorte. Pedro encontrou a primeira marca, a árvore partida. Parou, ergueu a mão fechada. Todos congelaram. Ele se ajoelhou, tocou a neve, cheirou os dedos, depois apontou para a direita. Pegadas, recentes, 2, talvez 3 pessoas. Botas alemãs. João aproximou o rosto do ouvido dele. Patrulha? Pedro assentiu. Passou faz pouco. João olhou para o mato à frente. A estrada alemã ficava acima deles, invisível, mas não distante. De vez em quando, vinha o som abafado de motor. Um caminhão, talvez gerador, talvez tanque parado aquecendo no frio. Era impossível saber. O sargento fez sinal para continuarem, mais devagar. Agora cada metro era conquistado. Pedro ia na frente procurando fios, latas, minas. Usava uma faca curta para levantar a neve sem pressa. Às vezes parava por quase 1 minuto antes de permitir o próximo passo. O frio mordia os dedos, mas ninguém reclamava. A primeira armadilha apareceu perto de uma cerca caída. Um fio escuro, baixo, preso entre 2 estacas. Quase nada. Uma linha fina no meio da noite. Pedro viu porque a neve tinha feito uma pequena barriga sobre o metal. Abaixou-se, seguiu o fio com os olhos e encontrou 3 latas vazias presas a uma árvore. Se alguém passasse sem ver, o barulho correria pela encosta como sino de igreja. Miguel se aproximou para cortar. Pedro segurou o pulso dele, balançou a cabeça. Não cortar, desviar. Fio cortado também conta história. Um por um, passaram por baixo, barriga na neve, respirando pela boca. A caixa de Rafael quase enroscou. Tunico prendeu a antena do rádio num galho seco e ficou imóvel, os olhos arregalados. Luiz, atrás dele, soltou a antena com 2 dedos, devagar, sem quebrar nada. Tunico virou apenas o rosto e murmurou sem som: "Obrigado." Luiz não respondeu, só engoliu seco. Seguiram. A montanha subia cada vez mais íngreme. O bosque afinava. As árvores ficavam menores, tortas, carregadas de gelo. A certa altura, o chão desapareceu sob uma camada dura de neve congelada. Cada passo errado fazia um estalo. Cada estalo parecia um tiro. João levantou a mão. Pararam de novo. Dessa vez, todos ouviram. Vozes, alemão. Vinham de cima, perto da estrada. Pedro rastejou até uma pedra coberta de musgo branco e espiou. Voltou alguns segundos depois, com o rosto ainda mais fechado. 2 homens, fumando. Distância?
30 metros. Olhando para cá? Não, para o vale. João pensou. Se esperassem, poderiam perder a janela. Se avançassem, poderiam morrer ali mesmo, sem chegar à curva. O vento soprou mais forte. Os galhos rangeram. Um dos alemães riu de alguma coisa. João fez sinal. No chão. Todos se deitaram e começaram a rastejar. A neve entrava pelo pescoço. Miguel fechou os dentes para não bater. Rafael puxava a caixa de ferramentas com uma tira presa ao pulso. Manuel, maior e mais pesado, afundava mais que os outros. Tunico se movia em silêncio surpreendente para alguém carregando um rádio. Luiz vinha por último, tentando imitar Pedro, mas seu joelho bateu numa pedra. Toque. Pequeno. Seco. Imenso. As vozes pararam. Um facho de lanterna varreu o bosque. Todos ficaram imóveis. O feixe passou por cima de João, deslizou pelo tronco de uma árvore, iluminou a neve perto da mão de Miguel, tocou a bota de Rafael. Rafael nem piscou. O alemão falou alguma coisa. O outro respondeu com irritação. Talvez frio, talvez preguiça. Talvez a certeza de que nada vivo seria idiota o bastante para rastejar ali naquela noite. A lanterna se apagou. As vozes voltaram. Só então João respirou. Continuaram. Quando chegaram ao riacho, já tinham perdido quase 1 hora. A água corria estreita, escura, entre pedras cobertas de gelo. Não era profunda, mas era fria o bastante para roubar o ar dos pulmões. Pedro entrou primeiro, pisando nas pedras. Depois João, depois os outros. Manuel ajudou Luiz a atravessar. O rapaz tentou negar com a cabeça, mas aceitou a mão. No meio do riacho, Tunico parou. Levantou a mão. Todos se abaixaram. Ele encostou uma das conchas do fone no ouvido, ajustou o botão do rádio com dedos endurecidos e fechou os olhos. O aparelho chiou baixo, quase nada. Depois, uma voz alemã surgiu entre ruídos, quebrada, metálica. Tunico ouviu. O rosto mudou. João viu na hora. "O que foi?" sussurrou. Tunico não respondeu de imediato. Esperou mais uma frase. Depois desligou o volume quase todo. A coluna saiu mais cedo. Rafael virou a cabeça. Quanto mais cedo? Já saiu. A notícia atravessou o grupo como uma lâmina fria. Miguel apertou a alça das cargas. De quanto tempo estamos falando? Tunico engoliu. Talvez 20 minutos até a curva. Talvez menos. João olhou para a encosta. O plano original era chegar antes, preparar tudo com calma, mexer no ponto de descanso onde os caminhões diminuíam a marcha. Agora os caminhões estavam a caminho. Não havia mais tempo para estudar, escolher, repetir. Havia apenas uma chance. Andamos rápido, disse João. Pedro balançou a cabeça. Rápido faz barulho. Então fazemos barulho menor que o vento. Ninguém discutiu. Subiram pelo lado do riacho, usando a água para esconder o som dos passos. O frio entrou nas botas e subiu pelas pernas. Em poucos minutos, os pés de todos deixaram de doer. Isso era pior. Manuel sabia. Dor era vida. Dormência era aviso. A curva apareceu como uma sombra aberta na montanha. O serpatim alemão fazia ali uma dobra brusca, sustentado por um muro antigo de pedra reforçado com vigas de madeira. A estrada vinha de baixo, virava quase 90 graus e continuava para a bateria no alto. De um lado, rocha, do outro, queda. Era o lugar perfeito e perigoso demais. Pedro apontou. Uma pequena guarita improvisada ficava 20 metros acima da curva. Dentro dela, uma luz amarela. Um sentinela. Talvez 2. Mais abaixo, no trecho antes da curva, havia marcas de pneus e cascos de mula. Carlo tinha razão. Os alemães usavam aquela passagem todas as noites. João dividiu o grupo com gestos. Pedro e Luiz para a retaguarda. Tunico no barranco, escutando. Manuel entre a estrada e o bosque. Miguel no muro. Rafael com João. Desceram até a lateral da curva. Rafael abriu a caixa de ferramentas sem um som. Tirou chave, alicate, arame, lima. As mãos tremiam, não de medo, mas de frio. João segurou o pano para cobrir qualquer brilho de metal. Sem caminhão parado,
sussurrou Rafael. Então a estrada. Miguel já estava junto ao muro. Passou a mão nas vigas de madeira, testando uma por uma. Encontrou uma antiga, úmida, rachada por dentro. Sorriu sem mostrar os dentes. Essa aqui está pedindo para morrer. Quanto tempo? Para enfraquecer sem cair agora? 5 minutos. Tem 3. Miguel olhou para ele. Então ela morre jovem. Começou a trabalhar. Não usou serra. Serra cantava. Usou a faca, a lima, pequenas cunhas. Rasgava a madeira por dentro, escondendo a ferida do lado que a estrada mostrava. Cada lasca retirada parecia alta demais. Cada movimento, lento demais. Rafael, deitado sob a borda da estrada, espalhou areia e graxa misturadas em um trecho específico da curva, onde a roda dianteira do caminhão deveria perder obediência. Depois, prendeu um pedaço de arame fino entre 2 pedras, baixo o suficiente para não ser visto, alto o suficiente para agarrar o eixo ou rasgar uma mangueira exposta se a sorte colaborasse. Isso não garante nada, murmurou. João respondeu. Nada aqui garante nada. De cima veio um som. Motor. Distante, mas crescendo. Tunico virou-se, pálido. Vem vindo. Miguel ainda trabalhava. Preciso de mais 1 minuto. O motor ficou mais claro. Depois outro atrás dele. E outro. A coluna não era grande, mas vinha pesada. Caminhões pequenos, talvez carregados de munição. Correntes nos pneus. Marcha baixa. Na guarita, o sentinela saiu. Acendeu uma lanterna. O facho desceu para a curva. João se achatou contra o muro. Rafael ficou imóvel sob a borda, metade do corpo quase suspensa sobre o barranco. Miguel congelou com a faca enterrada na madeira. A luz varreu a estrada, passou pelo muro, subiu para as árvores. O sentinela gritou alguma coisa para baixo, provavelmente avisando a chegada dos caminhões. Depois voltou para dentro, fugindo do frio. Miguel soltou o ar. Pronto. Carga? Pequena. Atraso curto. Se eles mexerem no bloqueio, pior para eles. Quanto atraso? Miguel hesitou. Com esse frio? Deus sabe. João odiou a resposta, mas era a única possível. O primeiro caminhão surgiu na curva inferior, sem farol, apenas uma sombra mais escura contra a neve. O motor gemia. A carroceria estava coberta por lona. 2 alemães na cabine, talvez mais atrás. João fez sinal para todos se afastarem, mas Rafael ainda estava preso perto da estrada. O arame tinha enroscado na manga do casaco. Ele puxou uma vez. Nada. Puxou de novo. O tecido rasgou um pouco, mas não soltou. O caminhão subia. Pedro viu. Luiz também. O rapaz apontou o fuzil para a cabine, mas Pedro segurou o cano e baixou devagar. Não. Rafael puxou com mais força. O caminhão estava a 15 metros. João rastejou até ele e cortou a manga com a faca. Rafael rolou para baixo da estrada no último instante. Os 2 caíram juntos atrás do muro, cobertos de neve e lama. O caminhão passou tão perto que João sentiu o cheiro de diesel e tabaco. Na curva, o motorista reduziu. As rodas dianteiras entraram no trecho preparado. Por um segundo, nada aconteceu. Rafael fechou os olhos, como se tivesse sido traído por uma máquina. Então veio o som. Um estalo seco. Depois outro. O caminhão escorregou de lado. O motorista tentou corrigir. Tarde demais. A frente bateu contra o muro. A viga enfraquecida cedeu com um gemido longo, quase humano. A estrada afundou meio palmo. A roda dianteira prendeu. A traseira atravessou. A carroceria inclinou para o barranco, mas não caiu. Ficou atravessada. Perfeita. Bloqueando tudo. O segundo caminhão freou atrás, quase batendo. O terceiro parou mais abaixo. Vozes alemãs explodiram na noite. Portas se abriram. Homens desceram gritando. João fez sinal. Recuar. Mas antes que pudessem voltar ao bosque, um alemão apareceu na lateral da curva com uma lanterna na mão. Não vinha procurando sabotadores. Vinha olhar o dano. A luz bateu direto em Manuel. O enfermeiro ficou imóvel. Por um instante, os 2 homens se encararam. O alemão abriu a boca. Luiz agiu antes de pensar. Saiu da sombra, deu 2 passos rápidos e bateu a coronha do fuzil contra o rosto do sentinela. O homem caiu sem gritar.
mas a lanterna bateu na pedra e quebrou com um som claro demais. Todos os alemães ouviram. Zur Seite! Alguém gritou. Outro respondeu. Uma pistola disparou para o alto. A montanha acordou. Agora acabou o silêncio, disse Miguel. Retirada, ordenou João. Pelo riacho. Correram agachados para o bosque. Atrás deles, os alemães começaram a atirar. Rajadas curtas de metralhadora cortaram os pinheiros. Neve saltava dos galhos. Pedras estouravam no chão. Tunico tropeçou, caiu de joelhos, quase esmagando o rádio. Manuel o puxou pela alça e o colocou de pé. Corre, menino. Eu não sou menino, então corre como homem. Pedro guiava pela trilha inversa, mas agora não havia tempo para apagar pegadas. Luiz vinha ofegante, com a coronha molhada de sangue alemão. As mãos dele tremiam tanto que mal conseguia segurar o fuzil. João percebeu, mas não parou. Não podiam parar. Atrás deles, a curva virou caos. Gritos, motor acelerado, ordens cruzadas. Alguém tentava desatolar o caminhão. Alguém chamava engenheiros. Alguém perguntava por patrulha. E no meio da confusão, os alemães ainda não sabiam se tinham sofrido sabotagem ou acidente. Então a carga de Miguel explodiu. Não foi uma explosão grande como nos filmes. Foi seca, baixa, concentrada. Primeiro um clarão laranja sob a carroceria. Depois o estampido. Depois madeira quebrando, lona pegando fogo e caixas rolando estrada abaixo. O segundo caminhão começou a queimar. Munição estalou dentro da carga. Os alemães pararam de perseguir por alguns segundos. Foi o suficiente. Os brasileiros alcançaram o riacho e entraram na água sem hesitar. O frio subiu como faca. Rafael soltou um palavrão abafado. Tunico quase caiu, mas Luiz o segurou pelo ombro. Manuel escorregou numa pedra e bateu o joelho, mas continuou. João olhou uma última vez para cima. A estrada alemã ardia em silêncio vermelho por trás das árvores. A bateria no alto ainda existia. Os canhões ainda existiam. Os alemães ainda existiam. Mas a garganta da montanha estava fechada. Funcionou, sussurrou Rafael, sem acreditar. João não sorriu. Ainda não. Só funciona se voltarmos para contar. Seguiram pela água, contra a corrente, até as pernas virarem madeira e a respiração sair em pedaços. Atrás, os alemães gritavam. Uma sirene curta soou no alto, sinal de alarme. Logo viriam patrulhas, cães, talvez morteiros varrendo o bosque. Pedro levantou a mão. Todos pararam sob uma ponte pequena de pedra. Acima deles, botas alemãs correram pela estrada. Uma patrulha passou direto, xingando, sem olhar para baixo. Os 7 ficaram encolhidos no escuro, dentro da água gelada, ouvindo a morte correr sobre suas cabeças. Luiz apertava o medalhão no pescoço com uma mão e o fuzil com a outra. João se inclinou para ele. Fez bem lá atrás. O rapaz olhou para o sargento, os lábios roxos. Eu nem pensei. Melhor, às vezes pensar atrapalha. Luiz tentou sorrir, mas os dentes batiam demais. Quando as botas sumiram, Pedro apontou para a margem oposta. Ainda faltava sair do setor alemão. Ainda faltava cruzar o bosque. Ainda faltava sobreviver à madrugada. Mas atrás deles, na curva do Serpatim, os alemães tinham parado de rir. E pela primeira vez naquela noite, a montanha parecia estar do lado dos brasileiros. A explosão não iluminou a montanha inteira. Foi pequena demais para isso. Mas, para os alemães parados na curva, pareceu o fim do mundo. Primeiro veio o clarão laranja debaixo da carroceria. Depois o estouro seco, violento, seguido pelo som de madeira rasgando, metal entortando e homens gritando ao mesmo tempo. A lona do segundo caminhão pegou fogo como papel embebido em óleo. Caixas de munição rolaram pela estrada, algumas se abrindo, outras batendo contra as pedras e sumindo no barranco. O primeiro caminhão, atravessado na curva, afundou ainda mais contra o muro quebrado. Uma das rodas ficou suspensa no vazio. A cabine se inclinou para o lado da queda, e o motorista, desesperado, tentou sair pela janela. Atrás dele, o resto da coluna parou. Não havia como passar. Não havia como voltar depressa. Não havia espaço para manobrar. A estrada, que até minutos antes alimentava a bateria alemã no alto da montanha,
Agora era uma garganta entupida de fogo, fumaça, ferro e medo. Um cabo alemão gritava ordens que ninguém obedecia. 2 soldados tentavam apagar as chamas com pás de neve. Um terceiro arrastava um companheiro ferido pela perna. Mais acima, na guarita, a sentinela tocava o alarme como se quisesse acordar toda a Itália. E no meio daquele caos, o capitão alemão finalmente entendeu. Não tinha sido gelo, não tinha sido azar, não tinha sido acidente. Sabotagem, ele berrou. Sabotagem. A palavra correu pela estrada mais rápido que o fogo. Os soldados olharam para a mata. A mata respondeu com silêncio. Então, lá embaixo, uma sombra se mexeu entre os pinheiros. O capitão puxou a pistola. Ali, no bosque, atirem. As primeiras rajadas cortaram a noite sem mira. Balas arrancaram lascas de troncos, levantaram neve, bateram em pedra e ricochetearam com assobios finos. Os alemães não viam claramente quem fugia, nem quantos eram. Isso os deixava mais furiosos. Atiravam contra tudo que parecia respirar. No riacho, os 7 brasileiros se moviam contra a corrente, curvados, com a água gelada batendo nos joelhos. Pedro ia na frente, procurando o caminho pelo tato. João vinha logo atrás, segurando o mapa molhado dentro da jaqueta. Rafael respirava pela boca, cada passo uma briga contra as próprias pernas. Miguel carregava a última carga explosiva que não usara. Tunico protegia o rádio como se fosse uma criança. Manuel mancava desde a queda na pedra. Luiz fechava a fila, olhando para trás, o fuzil pronto, o coração batendo tão alto que ele achava impossível os alemães não ouvirem. Atrás deles, a montanha gritou de novo. Uma caixa de munição explodiu no caminhão em chamas. O clarão atravessou os galhos. Por um segundo, tudo ficou vermelho. Continuem, João sussurrou, quase sem voz. Não parem. Mas o corpo humano tem limites que a coragem não respeita por muito tempo. Tunico escorregou primeiro. O pé dele perdeu apoio numa pedra lisa. O rádio puxou seu corpo para trás e ele caiu de costas dentro da água. O som foi abafado pelo riacho, mas a dor não. Ele tentou levantar, não conseguiu. A alça do rádio prendeu entre 2 pedras. Manuel voltou imediatamente. Deixa o rádio, Rafael sussurrou. Tunico arregalou os olhos. Não. João chegou junto, puxou a faca e cortou a alça. Agora não é equipamento, é peso morto. Tonico ficou um instante olhando o rádio meio submerso, como se estivesse abandonando um amigo. Então uma rajada passou por cima do riacho. Pedras saltaram perto deles. Tonico acordou. Correu. Saíram da água 50 metros depois, num trecho onde Pedro encontrou raízes expostas na margem. Um por um, subiram se agarrando ao barro congelado. As botas estavam pesadas, as calças grudadas às pernas, os dedos duros. O frio deixou de ser sensação e virou inimigo. No alto, ouviram cães. Manuel fechou os olhos. Vieram com cachorro. Pedro se agachou, tocou o chão, olhou para o riacho. Por isso seguimos pela água, mas agora vão procurar nas margens. Quanto tempo temos? Perguntou João. Pedro escutou o latido. Pouco. João olhou para a direção das linhas brasileiras. Não era longe no mapa. Era longe para homens molhados, cansados, sem rádio e perseguidos por alemães furiosos. Pelo bosque seco? Pedro balançou a cabeça. Vão cortar. Pelo vale? Aberto demais. Rafael apontou para cima, para uma faixa de pedras. E por ali? Pedro olhou. A encosta era quase uma parede. Rochas cobertas de gelo, arbustos baixos, neve acumulada em placas instáveis. Não era caminho. Por isso talvez fosse o único. Dá para subir, disse Pedro, mas devagar. Os cães latiram mais perto. João decidiu. Subimos. Ninguém reclamou. Não havia ar suficiente para reclamar. A escalada começou em silêncio desesperado. Pedro cravava a faca no gelo para testar apoio. João ajudava Manuel. Rafael empurrava Tunico quando o carioca perdia força. Miguel subia com uma mão só, a outra segurando a carga no peito. Luiz vinha por último, parando a cada poucos metros para mirar as sombras abaixo. Os alemães chegaram ao riacho quando os brasileiros estavam a meio caminho da encosta. Lanternas varreram a água. Os cães enlouqueceram.
Um soldado gritou, apontando para cima. Da sind sie! A primeira rajada bateu nas pedras abaixo de Luiz. Ele se jogou contra a rocha. Nos viram! Continua subindo, João ordenou. E eles? Sobe. Luiz subiu. As balas vinham de baixo agora, perigosas, mas difíceis. A inclinação protegia os brasileiros em alguns pontos e os expunha completamente em outros. Uma pedra estourou perto do rosto de Miguel, abrindo um corte em sua bochecha. Ele não parou. Apenas passou a língua no sangue e continuou. Manuel escorregou. Por um segundo, ficou pendurado pelo braço de João. O sargento travou os pés, sentiu o peso do enfermeiro puxar os dois para baixo. Segura! Estou segurando. Rafael desceu 2 passos, agarrou Manuel pelo casaco e empurrou. Os 3 quase caíram juntos, mas conseguiram firmar-se numa raiz. Manuel respirava como um animal ferido. Deixa eu aqui se precisar. João olhou para ele com raiva. Cala a boca e sobe. Abaixo, os alemães começaram a subir também. Não muitos. 4, talvez 5. Os outros ficaram com os cães, tentando encontrar um caminho melhor. O capitão alemão gritava para não atirarem nos próprios homens. Isso deu alguns segundos aos brasileiros. No topo da encosta havia uma pequena clareira de pedras. Pedro chegou primeiro. Ajudou Tunico. Depois Miguel. Depois Rafael. João empurrou Manuel para cima. Luiz ainda estava 5 metros abaixo. E os alemães mais próximos já apareciam entre as rochas. Pedro ergueu o fuzil. João segurou o cano. Poupa munição. Se chegarem aqui, não vai ter munição que baste. Miguel tirou a última carga do peito. Tem uma coisa melhor. João olhou para ele. Não. Não precisa ser perto. Só preciso soltar aquela placa de neve. Ele apontou para uma saliência acima dos alemães. Uma camada grande de neve endurecida, presa sobre pedras lisas. Instável, pesada, esperando desculpa. Dá para fazer cair? Miguel sorriu, com sangue no canto da boca. Tudo cai, só precisa convencer. Ele rastejou até a borda com Rafael. Os dois trabalharam rápido. Miguel prendeu a carga entre 2 pedras. Rafael usou o arame que restava para improvisar um puxador. Não havia detonador adequado. Não havia tempo. Não havia segurança. Havia apenas a experiência de homens que tinham passado a vida mexendo em coisas perigosas. Luiz chegou ao topo arfando. Eles vêm! João puxou o rapaz para trás. Todo mundo para a mata, agora! Miguel ainda estava na borda. Vai! Miguel! Vai, sargento! João hesitou. Miguel o encarou. Eu alcanço vocês. Mentira. Todos entenderam. Manuel tentou voltar, mas Rafael o segurou. Não. Ele vai morrer. Se você voltar, morrem 2. Miguel deitou atrás de uma pedra, segurando o fio improvisado. Abaixo, os alemães subiam concentrados, xingando, escorregando, mas subindo. Um deles estava perto o bastante para que Miguel visse a boca aberta de esforço, o vapor saindo dos lábios, a fivela do cinto brilhando. Miguel esperou. Esperou mais. A guerra inteira pareceu caber naquele segundo. Então puxou. A explosão foi abafada pela neve, mas a montanha respondeu. A placa se soltou primeiro como um suspiro, depois como um rugido. Neve, gelo, pedra e galhos desceram pela encosta, engolindo os alemães que subiam. Um deles gritou. Outro tentou correr para o lado e desapareceu. Os cães latiram desesperados lá embaixo. A avalanche pequena não destruiu a montanha. Só varreu o trecho certo. Quando o pó branco baixou, a subida estava bloqueada. Miguel levantou atrás da pedra, rindo sem som. Estão vendo? Disse cambaleando. Azar alemão. Deu 2 passos em direção ao grupo. No terceiro, um tiro isolado veio de baixo. Miguel parou. Olhou para o próprio peito, surpreso, como se alguém tivesse pregado ali uma medalha invisível. Depois caiu de joelhos. Miguel! Luiz gritou. João correu até ele, rastejando. Manuel veio junto, apesar de Rafael tentar segurá-lo. O tiro tinha entrado alto, perto da clavícula. Sangue escuro saía entre os dedos de Miguel. Manuel pressionou a ferida, mas seu rosto mudou.
João viu a mudança e entendeu. Miguel também. Não faz essa cara, enfermeiro, ele murmurou. Parece minha tia em velório. Manuel apertou mais forte. Fica quieto. Miguel tossiu. O sangue apareceu nos lábios. A estrada fechou? João assentiu. Fechou. O caminhão queimou? Queimou. Então pronto. Luiz estava parado atrás, pálido, tremendo. Miguel o viu. Ei, menino. Luiz ajoelhou ao lado dele. Eu não sou menino. Miguel tentou sorrir. Hoje não. Abaixo, os alemães voltavam a gritar. A passagem não ficaria bloqueada para sempre. Logo encontrariam outro caminho. Logo subiriam. Logo cercariam a clareira. Miguel agarrou o casaco de João. Vai. Vamos te levar. Não vão. Cala a boca. Sargento. A palavra veio firme. Pela primeira vez naquela noite, sem ironia. João ficou imóvel. Miguel respirou com dificuldade. Eu fico. Ainda tenho granada. Manuel balançou a cabeça. Você não consegue nem levantar. Miguel abriu a mão. Havia uma granada nela. Para isso não precisa levantar. João fechou os olhos por um instante. Quando abriu, parecia ter envelhecido 10 anos. Não. Miguel olhou para ele. Se eles passarem agora, pegam todos vocês antes do vale. Se eu fizer barulho aqui, eles perdem tempo. Você sabe. João sabia. Essa era a pior parte de comandar. Reconhecer quando um homem tinha razão ao pedir para morrer. Luiz começou a chorar sem perceber. Não deixa, sargento. Miguel chamou o rapaz com 2 dedos. Luiz se inclinou. O baiano colocou na mão dele a fita vermelha que sempre carregava. Leva isso para Salvador se eu não conseguir. Eu nunca fui para Salvador. Então vai. É bonito. Quente. Não tem essa neve desgraçada. Luiz fechou os dedos sobre a fita. Miguel olhou para os outros. Vão logo, antes que eu mude de ideia e vire covarde. Rafael apertou o ombro dele. Você sempre foi burro. E você sempre explicou demais. Tunico, sem rádio, sem piada, apenas tocou a testa de Miguel com a sua por um segundo. Manuel fez o sinal da cruz sobre ele. Pedro já vigiava a mata, os olhos duros. João se aproximou por último. A cobra vai fumar, Miguel. O sapador sorriu. Já fumou, sargento. Agora vai tossir. Eles o deixaram ali, não porque quisessem, porque a guerra, naquela noite, cobrou um homem para devolver 5 minutos aos outros. Os 6 correram pela mata. Atrás deles, Miguel esperou os alemães subirem de novo. Ouviu passos, vozes, metal. Um feixe de lanterna apareceu entre as pedras. Ele puxou a granada para junto do peito, arrancou a trava com os dentes e começou a cantar baixo, quase sem ar. Uma melodia que lembrava mar, porto, calor, casa. Quando os alemães chegaram perto, ouviram apenas um homem ferido rindo no escuro. Depois veio o estouro. A montanha devolveu o som em ecos longos. João não parou. Nenhum deles parou. Mas todos ouviram. E todos souberam. Miguel Araújo, sapador da Bahia, tinha ficado para trás. A perseguição perdeu força por alguns minutos, exatamente como ele prometera. Minutos comprados com sangue. Minutos suficientes para os 6 alcançarem o Vale Seco, antes dos alemães reorganizarem a busca. Mas os alemães não desistiram. Ao contrário, agora não perseguiam sombras, perseguiam humilhação. Um grupo de brasileiros havia bloqueado a estrada, queimado munição, derrubado neve sobre uma patrulha e matado homens treinados no coração de uma posição alemã. E pior que tudo, fizera isso sem enfrentar a bateria de frente. O capitão alemão, coberto de neve e fuligem, gritava como se a própria montanha fosse culpada. Quero eles vivos, vivos! Mas no fundo ele sabia que não queria vivos para interrogar. Queria vivos para entender. Entender como homens que ele desprezara tinham atravessado suas minas. Como tinham enganado seus sentinelas. Como tinham transformado uma curva, um caminhão e um pedaço velho de madeira em arma. No Vale Seco, os 6 brasileiros avançavam cambaleando. Pedro na frente, João logo atrás, Rafael ajudando Manuel. Tonico com as mãos vazias, ainda sentindo o peso fantasma do rádio. Luiz, por último, com a fita vermelha de Miguel fechada no punho.
A neve parara, o frio não. A madrugada ficava mais clara no horizonte. Péssimo sinal. A noite, que antes escondia, começava a entregá-los. Pedro parou de repente. Campo aberto à frente. João se aproximou. Entre eles e as linhas brasileiras, havia uma faixa de terreno sem árvores, talvez 800 metros. Do outro lado, se as informações estivessem certas, começavam as posições avançadas dos aliados. 800 metros. Depois de tudo, parecia pouco. Depois de tudo, parecia impossível. Atrás deles, um apito alemão cortou o ar. Tinham reencontrado a trilha. Rafael olhou para João. Pelo campo? Pedro respondeu antes. Se formos pelo bosque, eles nos alcançam. Manuel, pálido, tremendo, apertou o joelho ferido. Se formos pelo campo, eles nos veem. João olhou para o céu clareando. Então corremos antes que vejam direito. Ninguém teve força para discordar. Prepararam as últimas munições, poucas balas, uma granada com Rafael. Nenhum rádio, nenhum Miguel, nenhuma margem de erro. João virou-se para Luiz. Você fica no meio agora. Não, eu cubro atrás. Isso é ordem. Luiz apertou a fita vermelha. Com todo o respeito, sargento, eu enxergo melhor e corro mais rápido. João encarou o rapaz. O menino que tremia na saída não tinha desaparecido. Ainda estava ali. Ainda tinha medo. Mas havia outra coisa junto. Uma decisão tranquila, terrível, adulta. João assentiu uma vez. Então não pare. Luiz tentou sorrir. Só se for para mirar. Eles saíram correndo. O campo aberto engoliu os 6. No começo, nada. Apenas respiração, neve esmagada, equipamento batendo contra o corpo. 100 metros, 200. Uma rajada veio da esquerda, muito alta. Os alemães tinham visto. Não parem, João gritou. Agora não havia mais silêncio, não havia mais disfarce. Só corrida. Balas cortavam a neve. Uma atingiu o chão perto de Tunico, que tropeçou e caiu. Luiz voltou 2 passos, agarrou-o pelo casaco e o puxou. Levanta. Minha perna. Levanta, ou eu te arrasto. Tunico levantou. Rafael disparou 2 vezes para trás sem mirar, apenas para obrigar os perseguidores a abaixar. Pedro atirou uma vez. Um alemão caiu ou se jogou no chão, ninguém soube. Metade do campo. As linhas aliadas estavam mais perto. Perto o bastante para parecerem reais. Longe o bastante para matar esperança. Manuel caiu. Dessa vez, foi ferido. A bala entrou na lateral do corpo e o jogou de joelhos. Rafael tentou levantá-lo, mas o enfermeiro segurou seu braço. Não. Cala a boca. Não dá. João voltou. Manuel. O enfermeiro estava respirando curto. Sangue escorria por baixo do casaco. Eu sou peso agora. Você é homem. Por isso estou mandando vocês irem. Rafael puxou com força. Manuel gritou de dor. E então outra rajada passou tão perto que todos se jogaram no chão. Os alemães estavam chegando à borda do campo. Luiz viu primeiro. Viu o grupo se abrindo em leque. Viu a metralhadora sendo apoiada numa pedra. Viu que, quando aquela arma começasse a trabalhar direito, ninguém chegaria ao outro lado. Ele olhou para Manuel, depois para João, depois para a granada na mão de Rafael. Me dá. Rafael franziu o rosto. O quê? A granada. Não. Luiz arrancou a granada da mão dele. João percebeu. Luiz. O rapaz já estava de pé. Leva ele. Luiz. Ele virou uma última vez. Não parecia calmo. Parecia apavorado. Os olhos estavam enormes, a boca tremia. O rosto era de um menino prestes a morrer e sabendo disso. Mas seus pés não recuaram. Diz para meu pai que eu não congelei dessa vez. E correu para a esquerda, longe dos companheiros, atirando enquanto gritava em português tudo o que lhe vinha à cabeça. Os alemães se viraram para ele. Era o que precisava. Rafael e João levantaram Manuel pelos braços. Pedro e Tunico atiraram para cobrir. Os 5 correram. Luiz avançou até uma pequena depressão no terreno, jogou-se nela, puxou o pino da granada e esperou a metralhadora alemã começar a cuspir fogo. Quando viu o clarão da boca da arma, arremessou. A granada caiu curta.
Não alcançou a metralhadora. Por um instante, Luiz pensou que tinha falhado. Então ela explodiu sobre a neve, levantando uma nuvem branca entre ele e os alemães. Não matou a guarnição, mas cegou. Segundos. Só segundos. Ele levantou o fuzil e disparou as últimas balas contra a sombra da metralhadora. 1, 2, 3. Clique. Sem munição. Do outro lado do campo, João ouviu o clique como se fosse ao lado do ouvido. Luiz também ouviu. Olhou para o fuzil vazio, depois para os alemães surgindo da fumaça. Não correu. Pegou o cigarro apagado que guardara desde o abrigo, aquele que tinha dito que era para depois. Colocou entre os lábios com dedos trêmulos. Não tinha fósforo, não tinha fogo. Não importava. Quando os alemães chegaram perto, viram um rapaz brasileiro de 19 anos, coberto de neve e sangue, com um cigarro apagado na boca e um fuzil vazio nas mãos. Um deles gritou para que se rendesse. Luiz cuspiu o cigarro na neve. A cobra fumou. O tiro veio logo depois. Os 5 restantes chegaram às primeiras posições aliadas, quase caindo. Sentinelas gritaram: "Quem vem lá?" João tentou responder, mas a voz falhou. Tonico gritou por ele: "Brasileiros, não atirem! Pelo amor de Deus, não atirem!" Mãos puxaram os homens para dentro da trincheira. Manuel foi deitado no chão. Rafael caiu ao lado dele. Pedro encostou as costas na parede de terra e fechou os olhos. Tonico começou a rir e chorar ao mesmo tempo. João ficou de joelhos, olhando para o campo. Lá longe, onde a neve ainda tremia com tiros e ecos, 2 homens tinham ficado para trás. Miguel, na encosta. Luiz, no campo. Mas a estrada estava bloqueada. A munição alemã queimava. A bateria no alto da montanha estava isolada e, pela primeira vez desde o início daquela operação maldita, os canhões alemães ficaram em silêncio. Um capitão brasileiro correu até João. "O que aconteceu lá em cima?" João tentou levantar. Não conseguiu. Então respondeu do chão mesmo, com a boca seca, o rosto coberto de gelo e fuligem: "A cobra fumou, capitão." E naquela manhã, enquanto os primeiros caminhões aliados se preparavam para subir a estrada que antes era morte certa, ninguém riu dos brasileiros. O silêncio da bateria alemã pareceu estranho no começo. Durante dias, aqueles canhões tinham sido parte da montanha. Disparavam ao amanhecer, ao meio-dia, no meio da noite. A cada explosão, o vale lembrava que os alemães estavam lá em cima, olhando, calculando, esperando o próximo alvo. Naquela manhã, nada. A neve continuava caindo. O vento continuava passando entre as pedras. Os feridos continuavam gemendo nas tendas. Mas os canhões não falaram. No posto avançado brasileiro, ninguém acreditou de imediato. Oficiais aproximaram binóculos dos olhos. Observadores esperaram o primeiro clarão vindo da encosta. Telefonistas mantiveram as linhas abertas, prontos para transmitir novas ordens. Motoristas ficaram dentro dos caminhões, com as mãos no volante, sem saber se deviam rezar ou ligar os motores. Então veio a confirmação. A estrada alemã estava bloqueada. A coluna de munição não chegara à bateria. Havia fogo, fumaça e confusão no Serpatim. Os alemães tentavam limpar a passagem, mas a curva estreita, o caminhão atravessado e a carga incendiada tinham transformado a rota numa armadilha contra eles mesmos. A notícia atravessou o comando como uma faísca. A bateria está sem reabastecimento. O fogo diminuiu. A estrada pode abrir. Mandem os caminhões. Mandem a artilharia. Agora, antes que eles consertem. E pela primeira vez em muito tempo, a estrada que parecia condenada viu o movimento aliado. Os primeiros veículos subiram devagar, com soldados caminhando ao lado, olhos nas encostas, dedos nos gatilhos. Todos esperavam que os canhões alemães acordassem de repente e transformassem a coluna em sucata. Mas os tiros não vieram. Um caminhão passou, depois outro. Depois, uma peça de artilharia puxada com esforço, rodas escorregando no gelo, homens empurrando, xingando, rindo de nervoso. Ambulâncias desceram com feridos que esperavam havia horas. Caixas de munição subiram, rádios subiram, comida quente subiu.
A guerra, que estava presa no vale, começou a respirar. No abrigo de comando, João Batista estava sentado numa caixa de madeira, coberto com um cobertor áspero. Tinha as mãos enfaixadas, os lábios rachados, o rosto arranhado por gelo e galhos. Não parecia herói. Parecia um homem que tinha passado a noite inteira fugindo da morte e ainda não conseguira entender por que ela errara. Rafael estava deitado no canto, exausto, olhando para o teto. Tonico dormia sentado, acordando a cada ruído como se ainda procurasse o rádio perdido. Pedro permanecia perto da entrada, imóvel, os olhos voltados para fora. Manuel tinha sido levado para a enfermaria. A bala não o matara, mas os médicos ainda não prometiam nada. Miguel não voltaria. Luiz também não. O major brasileiro entrou no abrigo pouco depois do meio-dia. Tirou as luvas devagar. Olhou para os sobreviventes como se quisesse contar de novo, esperando que o número mudasse. 5. Tinham saído 7. Voltaram 5. E mesmo esses 5 pareciam pedaços de homens remendados às pressas. Sargento João Batista Ferreira. João tentou levantar. O major fez sinal para que ficasse sentado. A missão foi cumprida. João apenas assentiu. A estrada está aberta para nós? Está abrindo. A bateria? Quase sem fogo. Nossos canhões estão subindo. Se Deus ajudar, até o fim do dia aquela posição alemã deixa de mandar no vale. Rafael soltou uma risada fraca, sem alegria. Deus e um caminhão alemão mal estacionado. O major olhou para ele. Pelo que me disseram, não foi exatamente mal estacionado. Ninguém respondeu. O major tirou um papel dobrado do bolso. Quero o relatório completo. João baixou os olhos. Por um instante, todos ouviram de novo Miguel dizendo no abrigo: o melhor tipo de sabotagem. Ouviram Luiz com o cigarro apagado entre os dedos, dizendo que era para depois. Ouviram a explosão na encosta. Ouviram o tiro no campo. João respirou fundo. O comboio alemão sofreu um acidente na curva do Serpatim. A carga pegou fogo. A estrada ficou bloqueada. Aproveitamos a confusão para retornar às nossas linhas. O major ficou imóvel. Rafael virou o rosto. Tonico abriu os olhos. Pedro não se mexeu. O major dobrou lentamente o papel. Só isso? João olhou para ele. É o que deve constar, senhor. Houve um silêncio comprido. O major entendeu. Se os alemães soubessem exatamente como tinham sido enganados, reforçariam cada curva, cada coluna, cada caminhão. Se a notícia se espalhasse, talvez a próxima patrulha brasileira encontrasse cães, minas extras, refletores e sentinelas dobradas. Às vezes, a verdade salvava. Às vezes, matava a próxima tentativa. E os homens que ficaram? Perguntou o major. A voz de João saiu mais baixa. Miguel Araújo ficou na encosta para atrasar a patrulha. Morreu detonando uma granada contra os alemães. Luiz Ferreira ficou no campo para desviar a metralhadora. Comprou tempo para tirarmos Manuel. Morreu sem recuar. Tonico apertou os olhos. Rafael cobriu o rosto com o braço. Pedro continuou olhando para fora, mas sua mandíbula se fechou com força. O major tirou o cap. Não disse sinto muito. Aquilo era pouco. Não disse foram heróis. Aquilo era óbvio demais para aliviar qualquer coisa. Apenas ficou de cabeça baixa alguns segundos. Depois falou. Os nomes deles serão registrados. João respondeu. Registre direito, senhor. Não como 2 mortos. Como 2 homens que decidiram quem ia viver. O major assentiu. Assim será. Naquela tarde, a artilharia aliada finalmente respondeu. Os primeiros disparos partiram das posições que só tinham sido alcançadas porque a estrada abriu. O som rolou pelo vale como trovão. Não era bonito, não era limpo. Mas, para os homens que tinham passado dias debaixo dos canhões alemães, parecia justiça. No alto, a bateria inimiga foi atingida. Uma posição silenciou, depois outra. Fumaça subiu entre os pinheiros. Ao anoitecer, patrulhas brasileiras avançaram pela encosta. Encontraram trincheiras abandonadas, caixas vazias de munição, sangue na neve, capacetes alemães, sinais de retirada apressada. A montanha que parecera impossível começava a ceder.
Nenhuma vitória naquela guerra era completa. Cada metro custava. Cada curva escondia outra curva. Mas aquele dia mudou alguma coisa. Os alemães já não olhavam para os brasileiros como curiosidade tropical. Os aliados já não perguntavam se eles aguentariam o frio. Os próprios brasileiros, que muitas vezes riam de si mesmos para suportar a saudade e o medo, passaram a carregar o símbolo da cobra com outro peso. Ela tinha fumado. Não em desfile, não em jornal, não em discurso de político. Tinha fumado numa estrada estreita, no meio da neve, com um caminhão em chamas, uma carga improvisada, um rádio perdido, 2 homens mortos e 5 sobreviventes que mal conseguiam ficar de pé. Dias depois, quando a história começou a circular entre as companhias, ela já vinha diferente a cada boca. Uns diziam que tinham sido 10 brasileiros. Outros juravam que João Batista derrubara a encosta inteira com as próprias mãos. Alguém contou que Miguel rira até o último segundo. Outro disse que Luiz acendera um cigarro antes de morrer, embora ninguém soubesse como teria conseguido fogo. Tunico, quando ouviu isso, não corrigiu. Apenas ficou em silêncio. Rafael também não corrigiu. Pedro muito menos. João Batista, se perguntado, dizia só: foi acidente alemão. E ninguém entendia se ele estava mentindo, protegendo a operação ou honrando os mortos do único jeito que restava. A guerra continuou. João voltou à linha de frente. Carregou o peso daquela noite até o fim da campanha. Depois voltou ao Brasil e nunca mais trabalhou olhando uma ponte sem pensar em madeira cedendo na hora certa. Rafael sobreviveu à Itália, abriu uma pequena oficina e, por anos, recusou consertar caminhão com freio ruim, sem contar ao dono que freio era uma coisa sagrada. Tunico voltou sem rádio e com o horror acheado. Qualquer ruído entre estações fazia seu rosto mudar. Ainda assim, viveu muitos anos dizendo que havia vozes que salvavam e silêncios que condenavam. Pedro conheceu o filho quando a criança já engatinhava. Guardou a carta da esposa até morrer, dobrada no mesmo formato em que atravessara a montanha. Manuel sobreviveu por pouco. Ficou manco, voltou ao Recife e continuou cuidando de feridos, mas nunca aceitou ser chamado de herói. Dizia que heróis eram os que não tinham voltado para negar. Miguel ficou na Itália. Luiz também. 2 nomes brasileiros enterrados longe do calor, longe da língua das mães, longe das ruas que os formaram. 2 homens que talvez tivessem sido apenas notas em relatório, se aqueles que voltaram não insistissem em repeti-los sempre que alguém falava da operação. Com o tempo, os documentos foram guardados. Alguns relatórios resumiram demais. Alguns oficiais preferiram a versão simples: acidente, fogo, oportunidade aproveitada. Era mais conveniente, menos perigoso, menos embaraçoso para uns, mais útil para outros. Mas nas conversas de veteranos, tarde da noite, quando a bebida já tinha aquecido a garganta e a saudade baixava a guarda, a história voltava. Voltava com a neve, com o serpatim, com a lanterna quebrando na pedra, com o rádio afundando no riacho, com Miguel sorrindo de boca ensanguentada, com Luiz, menino demais para morrer, ficando de pé no campo para que outros chegassem vivos. E sempre havia alguém que perguntava: foi verdade mesmo? Então um velho pracinha olhava para longe, como se ainda visse a montanha italiana, e respondia: verdade inteira ninguém conta. Mas a cobra fumou. Isso eu vi. Anos se passaram. O Brasil mudou. A guerra virou fotografia amarelada, medalha em gaveta, nome em monumento, data lembrada por poucos. Muitos daqueles homens voltaram para um país que mal sabia o que tinham feito. Voltaram ao trabalho, ao ônibus cheio, à oficina, ao hospital, à roça, à família, às contas atrasadas. A glória, quando veio, veio pequena, às vezes tarde, às vezes nunca. Mas a memória não vive só em estátua, vive em frase repetida, em insígnia bordada, em neto que pergunta por uma medalha, em silêncio na hora do hino, em veterano que tira o chapéu quando ouve falar da Itália. Vive na certeza de que, em uma noite gelada dos Apeninos, 7 brasileiros foram mandados para fazer o impossível, não porque eram invencíveis, mas porque eram necessários. Eles não venceram a guerra sozinhos. Nenhum homem vence. Mas naquela noite, fecharam a garganta de uma montanha.
Deram passagem aos seus. Calou-se uma bateria alemã. Abriram-se algumas horas, e às vezes, algumas horas bastam para salvar centenas de vidas. Foi isso que restou. Não uma lenda limpa, não uma aventura bonita, mas uma verdade dura. Homens comuns, vindos de lugares diferentes de um país distante, atravessaram o oceano, foram subestimados, riram deles, duvidaram deles, mandaram que subissem uma montanha impossível. Eles subiram, e quando os alemães entenderam, já era tarde. A estrada estava fechada, a munição queimava, os canhões se calavam, e a cobra, enfim, fumava.